Bem, senhoras e senhores, já pedindo que ocupem seus lugares à mesa, o presidente da Atricom, conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal, que irá presidir os trabalhos, o presidente do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio, o presidente do SECOR, conselheiro Cláudio Couto Terrão, o presidente da Abracom, conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, o presidente do TCE Ceará, conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior. Pedimos, por gentileza, que todos esses nomes retornem ao palco para ocupar seus lugares à mesa. O presidente Francisco Aguiar, neste momento, atende aos profissionais da imprensa. Conselheiro Valdomiro Távora, convidado a retornar ao palco. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Neto, presidente da Abracom. E o conselheiro Cláudio Couto Terrão, presidente do SECOR. Por gentileza, os senhores representantes das instituições anfitriãs, para que no palco possam recepcionar o nosso palestrante magno deste dia. Pedimos a gentileza de todos os participantes Pedimos a todos os participantes que estão de pé que, por gentileza, retomem seus assentos na plateia. No palco estão o presidente da Atricom, o presidente do IRB, e em seus nomes, convido a retomar aos seus lugares neste palco os excelentíssimos senhores presidentes do SECOR, da Abracom e do TCE Ceará. Informando que o presidente do TCM, Francisco Aguiar, neste momento atende aos profissionais da imprensa e dentro de alguns instantes também fará parte desta mesa que dá início aos trabalhos técnicos deste encontro. Por gentileza, queiram sentar-se. Já convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor e palestrante Silvio Meira. Mesa é longa. Por gentileza, queiram sentar-se. E o senhor presidente da Atricom, que irá presidir os trabalhos pertinentes a esta apresentação, também fará a saudação ao nosso palestrante convidado. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso encontro, à nossa abertura. E vamos ter a grande honra e o prazer de ouvir o professor Silvio Meira. O professor Silvio Meira falará sobre o fenômeno das ruas, mas ele tem licença para falar sobre o que quiser, porque na verdade é um especialista em muita coisa da vida humana, da tecnologia aos sentimentos humanos. Presidente do Conselho de Administração do Porto Digital, fundador do IQUI e cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o César. Possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, precisa dizer essa data, 77. Mestrado em Ciências de Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, em 81. Doutorado em Ciência da Computação na University of Kent at Canterbury, 1985. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco. No ano letivo 2012-2013, é Fellow do Beckman Center da Harvard University. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Software, atuando nos seguintes temas: máquinas sociais, sistemas de informação, software livre, redes sociais, performance, métricas e qualidade em engenharia de software. Eu gostaria de, em nome da organização do quarto encontro, professor Silvio Meira, agradecer a presença, a sua espontaneidade de estar aqui presente, e não podemos perder mais tempo. Nós queremos lhe ouvir as suas palavras. Muito obrigado.
A gente vai descer para assistir de lá. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Convite do conselheiro Valdeci. A gente tem se encontrado lá em Recife, em eventos do TCE, numa coisa ou noutra. Esse é meu cartão de visitas. Eu não tenho cartões, mas deixei de imprimir. Então vocês podem usar seus celulares para fotografar ele. E aí estão todos os meus links. Aqui é o meu Twitter. Oxe, gente, eu peguei a caneta errada. É uma caneta que escreve em papel. Aqui está meu Twitter, aqui está meu e-mail, aqui é o site do CESA, do Centro de Informática da UFPE, o meu instituto lá em Harvard, o Porto Digital, a IQI, que é uma rede de desenvolvimento de negócios lá no Porto Digital. O pessoal da projeção, ó, lá daquele lado tem um negócio no meio da tela, que não é do meu computador, não. E aqui é meu blog. Vocês passarem aqui vão achar meu blog em algum lugar. Lá tem a maior parte das coisas que eu vou falar aqui. Aliás, o lado de lá agora desapareceu completamente. Devo esperar ou não? Todo mundo para o lado de cá. Ó. Já tem tão pouca gente, devia ter todo mundo para o lado de cá. Aqui tem imagem. Bom, vamos lá. Para quem não tem, o conselheiro Valdeci me pediu para conversar sobre o Brasil ter acordado, né? Sobre o que aconteceu de junho para cá. E aconteceu muita coisa de junho para cá, como vocês viram. Se alguém quiser apagar essas luzes aqui, fica legal para as imagens, tá? Porque algumas das imagens são escuras e o projetor não tem muita luminosidade, talvez. Talvez seja melhor apagar. Em junho do ano passado, a gente teve uma série de eventos, como mostra essa foto aí na Cinelândia, no Rio de Janeiro, que pareciam que iam mudar a cara do Brasil, né? Parecia que ia acontecer um conjunto muito diferente de coisas do que vinha acontecendo no Brasil inteiro. O que levou muita gente a perguntar se o Brasil, ou se uma parte do Brasil, tinha acordado para certas coisas que estavam ou não estavam acontecendo no Brasil na época. Então, essa aqui é uma faixa símbolo desse movimento, talvez, nessa época, né? Desculpe o transtorno, nós estamos mudando o Brasil. Se a gente pular rapidamente de lá para cá, e eu vou falar só sobre coisas que aconteceram, voltou a imagem de lá. Eu vou falar só sobre coisas que aconteceram e das quais eu tenho foto em Pernambuco, que é para não ficar falando mal do estado dos outros. Aí eu falo do meu mesmo. Para ninguém achar que eu estou falando mal do estado dos outros, porque eu não vou estar falando mal nem do meu, né? Mas pulando de junho de 2013 para uma greve recente da polícia de Pernambuco, aqui está o Brasil acordado e, no caso, carregando um freezer, né? Numa loja em Abreu e Lima. Aqui também está o Brasil acordado, em plena noite, e essa senhora empurrando uma máquina de lavar roupa. E esse negócio, obviamente, o Brasil estava acordado de dia, essa senhora está carregando uma feira de supermercado que ela subtraiu sem a necessidade de passar pelo caixa, uma nova promoção que tinha em Abreu e Lima na época. Aqui tem uma família inteira levando o que eles conseguiram para casa, e a foto mais impressionante é a corrida de 400 metros com televisor de 42 polegadas, que é esse caso desse rapaz aqui que vai para a equipe brasileira de triatlo. Obviamente, isso foi uma catástrofe, não é? Causada por um fator que a gente vai discutir daqui a pouco. A cidade ficou parcialmente arrasada, não foi a única que foi saqueada, mas foi a que foi saqueada em maior escala. Vocês devem ter visto fotos desses tipos na imprensa nacional inteira. E aqui você tem os homens da lei e os suspeitos usuais, né? Só para a gente contextualizar no Brasil, a arma que esse soldado que está aqui está portando é o equivalente a uma R-15, é um Imbel 97 5.56 de 30 tiros, que dá 15 tiros por segundo. Em lugar nenhum do planeta, numa democracia, a polícia de manifestações porta uma arma de tal calibre. Isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Não só o calibre da arma, mas a capacidade destruidora dela. Aqui estão os suspeitos usuais, a parte do Brasil pobre, periférica,
normalmente de cor e adolescente, que muito provavelmente não vai ter nenhum representante nessa sala aqui daqui a 30, 40 anos. Na Macaxeira, mais recentemente, logo depois dessas manifestações de Abreu e Lima, que vale a pena a gente dizer que aqui e ali no Brasil, dia sim, dia não, em quase todo canto está tendo Abreu e Lima, por causa de um terminal de ônibus, que tem gente demais, como vocês estão vendo na foto, mais especificamente nessa, né? Não fica muito claro aí no vídeo, mas esse ônibus está completamente cheio, ele não cabe mais ninguém dentro, e isso aqui é uma pequena parte das pessoas que está tentando entrar a mais, né? E, insatisfeitos por isso, a população resolveu parar todos os ônibus para todo mundo. Quer dizer, se não tem ônibus confortável, se não tem ônibus minimamente decente, nós vamos parar esse negócio todo, e criou um caos que refletiu na BR e deu um dos maiores engarrafamentos de toda a história de Recife, com o usual ônibus incendiado, né? As seguradoras, na maioria das cidades brasileiras, como São Paulo, cobram prêmios, e Rio, né, cobram prêmios tão absurdos para segurar ônibus hoje, que é inviável você fazer seguro contra incêndio ou contra acidente de ônibus. No Cais a Estelita, também em Recife, e também recentemente, de repente uma parte da cidade resolveu acordar e ocupar um pedaço da cidade que ela achava que era dela. Isso gerou um grande número de manifestações, não daquele mesmo pessoal que estava carregando TV de 42 polegadas na corrida de 400 metros em Abreu e Lima, mas da classe média de Recife, que resolveu que um determinado fim para um certo terreno, coberto por todos os termos legais possíveis e imagináveis, não era o fim que a cidade queria. Mas, de novo, os homens da lei foram tirar esse pessoal de lá e o fizeram como só ia acontecer nesses casos, providos, obviamente, de todos os instrumentos legais para fazer isso. O Brasil de 2013 e 2014 é um Brasil de insatisfações, manifestações, com um grau de violência surpreendente, que está subjacente o tempo todo a essas manifestações. Elas podem, pelas todas as minhas conversas com o pessoal, basicamente das forças de segurança do Brasil inteiro, qualquer manifestação, por qualquer razão, pode degringolar numa coisa violenta. E, do lado de cá, nós temos pessoas treinadas para conter essa violência, atirando bombas de gás e balas de borracha nos manifestantes, dentro de uma cortina de fumaça que talvez esconda mais ou menos quem somos todos nós e o país que somos, debaixo da espuma, da pimenta, do spray desse policial aqui. Até os índios entraram na parada, né? Vocês devem ter visto a foto, que eu não trouxe aqui porque é mais chocante, de um índio que deu uma flechada na perna de um desses policiais em Brasília. Todo mundo entrou nessa parada, e aqui no Ceará aconteceu a Praça da Paz Celestial, equivalente às manifestações do ano passado, quando um juiz do trabalho aposentado resolveu enfrentar a polícia do Ceará e dizer que eles não estavam se comportando como cidadãos brasileiros que deveriam ser, a tratar manifestantes que, pelo menos na região em que o juiz estava, eram pacíficos e estavam sendo tratados, segundo ele, como malfeitores e marginais. Enfim, o povo tem razão e nós temos o que a gente podia botar aqui até para rimar, brincando com o governador, o povo tem razão e nós temos a repressão. Isso já aconteceu antes na história do Brasil. E daí? O que isso quer dizer? Qual é o significado? A gente botou a gente fez uma tese, né? A gente fez uma tese na época das manifestações de junho do ano passado, principalmente, que com tanta gente participando, não era possível que mais gente não se envolvesse na política brasileira, na decisão do que fazer com o país, nas decisões macro e micro de como tocar essa coisa agora, de como reestruturar um Brasil que existia para criar um Brasil muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais educado, produtivo, assim por diante. É isso que os números dizem, números oficiais do TSE para 2006, eleitores brasileiros com menos de 18 anos na eleição presidencial de 2006, 39%. Como todos aqui sabem, muito mais do que eu, esse voto é facultativo. Então, só se inscreve aqui quem está afim. A partir de 18 é que é teoricamente obrigatório. Em 2010, 32%. Em 2014, depois das manifestações de junho, 25%. Em 2018, 20%. Será que nós estamos num estado de coisas onde, apesar de cada vez mais gente reclamar e, aparentemente, entender, pelo menos um subconjunto das causas, que tornam o Brasil o que é o Brasil, e veem que ele podia ser muito melhor,
muito mais equilibrado, podia ser um outro Brasil. Cada vez menos gente do futuro do Brasil está decidida a se envolver com isso. Será que a gente tem alguma coisa errada no nosso sistema? Por enquanto, vamos assumir só que o Brasil acordou, que um certo Brasil acordou. Se ele acordou mesmo, será que ele acordou para as oportunidades, para as transições, para as transformações do nosso tempo? Nós estamos vivendo globalmente a transformação de uma sociedade que era industrial, que era agrícola, numa sociedade que é não só cada vez mais de serviços, mas de serviços deslocalizados de classe global, ou seja, serviços que podem ser feitos em qualquer canto, para qualquer outro canto, mediados por uma revolução de tecnologias de comunicação e computação. Esse mundo é totalmente diferente do mundo que existia antes. Se a gente tivesse mesmo acordado, a gente estava acordado para as oportunidades, para as transições, transformações e grandes mudanças que estão ao nosso redor. Só para a gente ver a intensidade dessas grandes mudanças, a Bain fez um estudo no começo dessa década mostrando que há 8 grandes tendências desta década só, não é para as próximas décadas, 2030, 2040, que eles chamaram de Big Eight, os Great Eight, as grandes 8, as 8 grandes, que são o próximo bilhão de consumidores, que vai injetar 10 trilhões de dólares na economia mundial. Ou então, inovação de curto alcance, mais 5 trilhões de dólares na economia mundial da época. Ou então, melhoria da produtividade dos produtos primários, mais 3 trilhões de dólares, tamanho 50% acima do PIB do Brasil, segundo algumas contas. Manter as pessoas mais idosas saudáveis, 4 trilhões de dólares na economia mundial. Nos países em desenvolvimento, nessa década, está mudando de direção ou sendo criado 16 trilhões de dólares nas economias ainda incipientes ou no estágio mediano de desenvolvimento e outros 11 trilhões de dólares na economia dos países desenvolvidos, num total de criação de valor de aproximados 27 trilhões de dólares na economia mundial. Isso é da ordem de magnitude do dobro da economia dos Estados Unidos. É como se 2 Estados Unidos tivessem aparecendo ao nosso redor de uma hora para outra. 1,3 bilhões de pessoas estão entrando na classe média no mundo inteiro. A Índia e a China, como vocês estão vendo nesse diagrama do lado de cá, contribuem com a maior parte. Mas o Brasil, que está bem aqui, está entre os 10 primeiros grupos, quando a gente considera, por exemplo, todas as pequenas nações do Pacífico como um grupo só. O Brasil está entre os 10 primeiros grupos de maior teórica progressão para uma classe média. Mas mesmo estando entre os 10 primeiros, o nosso problema continua sendo muito grande. Nessa década, se tudo correr bem daqui até o fim da década, nós vamos sair de um PIB per capita de 11 mil para 15 mil dólares. Os Estados Unidos vão sair de 47 para 58, o Japão de 43 para 53, o Reino Unido de 37 para 44. A distância continua muito grande e para a China, para a Índia, para a Indonésia, ela é maior ainda do que a nossa. Eles têm um potencial de evolução muito maior do que nós temos. Mas o nosso problema, no meio dessa revolução inteira, ele é muito antigo. É um problema de educação e produtividade que remonta a toda a história do Brasil, né? O que isso significa? Esse gráfico aqui é do mesmo relatório, é de quanto é que a gente investe em educação nos 3 níveis, fundamental, médio e superior. Aqui está o investimento do Brasil, nessa linha daqui, no ensino fundamental, em dólares por aluno, por ano, em poder paritário de compra. Nós investimos 1.500 dólares, a Alemanha investe 5.200 por aluno por ano. No ensino médio, nós também investimos 1.500 dólares, a Alemanha investe 7.300. Aí acontece uma mágica. No ensino superior, por aluno, nós investimos 10.300 dólares, a Alemanha investe 8,4 mil dólares por aluno por ano no ensino superior. E não há nenhum sinal da Alemanha comprando um carro desenhado e produzido no Brasil. Tipo assim, Brazilian Motorwerk. Não tem esse carro. O B de BMW é Bavária, né? Assim como Volkswagen, Porsche, Audi e assim por diante.
Por que a coisa está tão errada? Qual é a consequência da gente investir tão pouco e tão mal em educação? Esse é um estudo da Manpower que mostra que 60% de todas as empresas globais que estão tentando contratar gente no Brasil acham que o Brasil não tem gente para ser contratada. E em qualquer tipo de cargo, técnicos, vendedores, operadores de produção, secretárias que falam inglês, trabalhadores absolutamente normais de chão de fábrica. Nós não temos gente. Nós temos um colapso de educação. Total. Abreu e Lima é resultado de falta de educação. Total. Completa. E olha o que foi que aconteceu no Brasil desde que a gente fundou o Tribunal de Contas do Ceará, que completa 60 anos hoje. Nos últimos 60 anos, aqui está 1950, a gente saiu de uma sociedade agrícola, isso aqui era 60 anos atrás, a agricultura era 65% do PIB brasileiro, para uma sociedade de serviços. Hoje, serviços é 70% da economia brasileira. Indústria, que é essa linha pontilhada daqui de baixo, é basicamente a mesma coisa, e hoje a agricultura é bem menor do que a indústria. No longo prazo, vão estar envolvidos com a agricultura alguma coisa entre 2% a 5% do capital humano produtivo brasileiro. Serviços vai ser mais de 85%. A conta vai ser 85, 10, 5. É isso que a gente está vendo em todos os números. Mas o que foi que aconteceu com a produtividade do trabalho brasileiro nos últimos muitos anos? A indústria aumentou de produtividade pela instalação de novas máquinas. A indústria aumentou de produtividade, que é essa linha daqui. A agricultura aumentou de produtividade por causa do cerrado e novas sementes, novas formas de tratar o solo. E depois de um pico de produtividade aqui, aproximadamente na década de 80, que na realidade é um pico cambial, a produtividade do serviço brasileiro, serviço tem que ser feito por pessoas, ainda como a gente sabe, ela continua basicamente a mesma. A gente tem o mesmo grau de produtividade, ou, se a gente quiser, de improdutividade no Brasil, que é mostrado por essa curva aqui. Ó. Em 1960, a produtividade do trabalhador em serviços americano médio era 3 vezes a produtividade brasileira. Em 2006, era 5 vezes a produtividade brasileira. Nós não estamos chegando mais perto, nós estamos ficando mais longe. Eles aumentam a produtividade e nós, basicamente, mantemos a produtividade igual. Os outros países envolvidos aqui são México, que está tentando fechar o gap, mas nós, o Chile e a Argentina, e a gente sempre fala tão bem do Chile, né? Nós estamos ficando mais distantes, basicamente porque não estamos fazendo, literalmente, o dever de casa. Dentro dessas grandes mudanças e desse contexto, como é que a gente aproveita as grandes tendências? Como é que a gente aproveita todas as oportunidades para o nosso povo, para o nosso país, para as nossas indústrias, para o país como um todo, hoje? Eu acho, do ponto de vista da velocidade e da profundidade das mudanças, que a gente tem que mudar até a pergunta. É como é que a gente cria parte, pelo menos, das grandes tendências. Porque elas estão acontecendo numa velocidade tão grande que não dá para a gente acompanhar. Não dá só para a gente aproveitar. Se você não estiver criando uma parte das grandes tendências, das grandes mudanças, como a China está fazendo, como a Indonésia está fazendo, como a Tailândia está fazendo, numa escala muito maior, muito mais profunda do que a nossa, nós vamos perder de novo essa onda de inovação, de tecnologia de informação, comunicação e controle, vamos perder a onda de genética e biologia sintética que está se aproximando, tanto quanto perdemos a onda de indústria. O Brasil entrou na onda de indústria, se falou em Getúlio Vargas aqui ainda agora, o Brasil começou a entrar na onda global de industrialização, que começou na Inglaterra em 1860, o Brasil começou a entrar em 1930, e não estava dentro dela plenamente até 1970, quando ela estava começando a se acabar. Como é que a gente aproveita? A minha equação é a seguinte: educação mais oportunidade igual a esperança. Se você só educar as pessoas e elas não tiverem oportunidade, elas não vão saber o que vão fazer com a educação e elas vão acabar tomando conta de uma parte do país para elas de alguma forma. Se você só tiver oportunidade, mas as pessoas tiverem educação, também não adianta de nada, porque as pessoas não vão conseguir realizar um potencial que não têm.
A combinação dessas duas coisas cria uma mágica, que é a esperança no futuro. É a esperança de que, se eu usar a minha educação para aprender mais, e se eu usar as minhas oportunidades, ou as que eu vou tentar descobrir, para contribuir e crescer com elas, eu vou, eventualmente, progredir numa noção ampla de progresso, desenvolvimento humano e social, assim por diante, eventualmente junto com todo mundo. Essa história de porto digital que a gente tem em Recife, por exemplo. O porto digital é uma combinação dessas duas coisas. A gente começou a fazer o porto digital porque a gente tinha uma grande instituição de tecnologia de informação em Recife, o Centro de Informática da UFPE, que começou a criar outras instituições de tecnologia de informação no Recife, na Universidade Rural, na Católica, na Estadual, nas universidades privadas, assim por diante. E Recife estava cheio de gente com educação, mas sem oportunidade. Qual era a consequência? Todo mundo vai embora de Recife. Nós criamos um polo tecnológico para atrair não só as pessoas de Recife para lá, mas as pessoas de fora. Resultado, depois de 15 anos, a combinação de educação mais oportunidade gerando esperança, criou no centro do Recife um parque tecnológico de 253 empresas que faturam 1 bilhão e 200 milhões de reais num lugar onde em 2000 não existia absolutamente nada. Se isso pode acontecer, qual é o papel do Estado nessa coisa toda? Eu acho que o Estado tem 3 papéis em qualquer cenário. Os papéis do Estado, para mim, se resumem a esses aqui. E eles estão, obviamente, enviesados pela minha experiência de vida como educador. Eu sou professor há 38 anos na universidade, 36 anos na universidade, mais 6 anos antes da universidade, então eu estou nesse negócio há mais de 40 anos. Eu acho que o único papel de qualquer Estado, em qualquer lugar do mundo, se resume a fazer 3 coisas extremamente fáceis de dizer, extremamente difíceis de fazer. A primeira coisa é educar as pessoas. A segunda coisa é criar as tais das oportunidades, para aquela equação educação mais oportunidade funcionar. A terceira coisa é sair da frente. É isso que o Estado tem que fazer. Se o Estado conseguir fazer essas 3 coisas, educa as pessoas, cria oportunidades, sai da frente, o resto se resolve. Se a gente olhar para a história da humanidade todinha, da Mesopotâmia para cá, os últimos 5.000 anos de história, qualquer lugar que não tinha um Estado fazendo muito bem essas 3 coisas, não teve futuro. A lata de lixo da história está literalmente cheia de civilizações inteiras que não conseguiram entender isso. Muito bem, o que a política e a administração pública têm a ver com isso? E mais ainda, o que os órgãos de controle, os tribunais de contas têm a ver com isso? Porque eu não estou falando aqui por meus alunos, eu estou falando por maiores especialistas brasileiros em performance do Estado e as formas dele contratar, pagar e fazer as coisas. Eu acho que tem absolutamente tudo. Eu acho que tem absolutamente tudo. E eu não vou dizer uma só palavra sobre tribunais de contas, porque eu não entendo nada do que vocês fazem. Eu vou falar das pessoas que vocês querem ou que vocês tentam o tempo todo fazer com que cumpram as suas obrigações, sejam constitucionais, políticas, executivas e assim por diante, do resto do país como um todo. Como? O que a gente tem que fazer para que o Estado eduque gente, crie oportunidades e saia da frente? Meu contexto é esse aqui. Eu já falei que nós estamos vivendo uma revolução de tecnologias de informação e comunicação no mundo inteiro. Então, nós estamos criando um mundo com outro tipo de rede. A rede que existia antes, que era uma rede física, de pessoas, de animais, de objetos unicamente físicos, ela virou uma coisa absolutamente global, com um substrato de tecnologia de informação e comunicação que habilita toda uma nova classe de coisas. Nós estamos vivendo um mundo de rede. Quem aqui não tem o WhatsApp? Deve ter uns 10 de vocês que não têm, mas ficaram com vergonha de levantar a mão. Eu conheço essa síndrome, tá certo? Então, estamos vivendo um mundo mais em rede, o tempo todo. Mas o mundo é em rede, mas tem uma fronteira de um país chamado Brasil aí, que circunda a gente, que é totalmente diferente, por exemplo, de Singapura. O contexto é totalmente diferente. O lugar ainda é muito importante no mundo em rede, né? Por quê? Porque a gente continua falando de país, a gente continua falando de Estado, a gente continua falando de cidades. Eu acho, pessoalmente, que dessas coisas que a gente está falando aqui, no muito longo prazo, essa coisa daqui vai ser a coisa mais importante, porque é lá que a gente vive. A performance das cidades é o que vai definir a performance dos países e não o contrário. E alguma hora a gente vai chegar nisso no Brasil. Tá certo? Cada vez mais, nos lugares mais efetivos, dentro dessa revolução industrial,
de comunicações e de conhecimento, de virtualização das relações e dos processos de produção de qualquer coisa, o país é menos importante, o Estado é menos importante e as cidades são muito mais importantes. Mas, independentemente disso, essas coisas estão dentro de uma geografia, estão dentro de um território. Nesse território, nessa geografia, acontecem contextos. É criado um contexto pela geografia propriamente dita. É muito difícil a gente imaginar que o mesmo tipo de relações e sociedade que a gente tem no Brasil hoje acontecesse no Japão. O Japão tem terremoto, é um conjunto de ilhas. Eles naturalmente desenvolveram um outro conjunto de coisas, inclusive do ponto de vista de relações humanas e sociais, pelo contexto, pelas possibilidades que eles têm lá e pelos limites também que eles têm lá, como um mega terremoto a cada século, pelo menos, mudando às vezes até a geografia do próprio lugar. Dentro de geografia e contexto, se você colocar pessoas lá, alguma hora o conjunto de comportamentos em rede dessas pessoas cria uma cultura que é o que vai passar a definir aquela geografia. A cultura, à medida que ela se consolida e se estabelece, cria instituições formais e informais que definem um sistema inteiro daquele país. O sistema brasileiro é totalmente diferente do sistema inglês, do sistema sueco, finlandês e, como eu já falei antes, do japonês, por exemplo. Esse conjunto de geografia, contexto, cultura e sistema acaba se consolidando em termos de regras. Um número suficientemente grande delas, em qualquer lugar, é formal, como, por exemplo, a 8666, não é? Que vocês conhecem de perto. E um outro conjunto é totalmente informal, um conjunto totalmente informal de regras, que a gente teima no Brasil em escrever cada vez mais regras formais, no mesmo passo onde, na maioria dos lugares, as pessoas estão fazendo um movimento totalmente contrário de cada vez mais tentar informalizar os processos que estão associados à educação, à criação de oportunidades para gerar esperança. O que acaba acontecendo? Contexto, sistema, cultura, regras, definindo, ou junto com a sua geografia, criando um país, um estado e as suas cidades, cria um mapa. Cria um mapa, um conjunto de definições, um conjunto de controles, um conjunto de podes, um conjunto de não podes, um conjunto de não deves e assim por diante. E é assim que acontece o Brasil, que acontece o Ceará e acontece Fortaleza. A gente está aqui por causa de um conjunto de geografias, contextos, sistemas, culturas e regras. Só que os países não estão isolados. Eles nunca estiveram, né? Não foi à toa que os portugueses chegaram aqui. Não tinha isolamento, tinha um oceano inteiro, mas um dia os nativos brasileiros tiveram que enfrentar a chegada dos portugueses, dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis, assim por diante. Países são performances em contexto global, muito global. Não sei quantos de vocês viram a demonstração de Skype com tradução simultânea. Alguém chegou a ver na internet? Está lá no meu blog. Passem nesse endereço aqui, ó, boletim.de/Silvio, boletim de Silvio. Se vocês passarem no meu blog, tem um texto que eu fiz inteirinho com um vídeo de demonstração sobre Skype com tradução simultânea. A demonstração lá é um indiano falando inglês com sotaque indiano e do outro lado uma moça alemã falando alemão. E a tradução é simultânea. Ela fala e Skype traduz. Isso vai ser lançado agora, agora entre outubro e dezembro em alemão e inglês. Depois vai ter uma versão corporativa e português é a 6ª língua mais falada do mundo. Daqui a poucos meses vai ter de português para as outras linguagens. Não é? O que isso vai fazer? O que isso vai fazer com a nossa performance em contexto global? Por exemplo, vai mudar os nossos call centers para a Índia. Né? Os indianos falam inglês, lá é muito mais fácil você botar, manter e operar um call center do que aqui. Um operador de call center, quando você fala com ele já não entende nada do que você diz mesmo. Então, tanto faz ele estar aqui na Índia ou em qualquer lugar. E vai ser traduzido por Skype e o custo vai cair para perto de zero e a gente vai eliminar alguma coisa perto de 1 milhão de postos de trabalho no Brasil, porque é muito caro operar um call center no Brasil, que é um país em desenvolvimento, com uma população pobre, onde o salário mínimo é R$ 1.000 por mês.
Isso é um absurdo, não é? Muito bem. Aí, por que esse é o estado de coisas? Vamos ver um bocado de números do Brasil aqui agora. Se a gente olhar para a eficiência de saúde pública, isso é um índice novo que a Bloomberg acabou de começar a publicar no fim do ano passado, todos esses dados são do fim do ano passado, o Brasil está em 48º lugar de 48 países avaliados. Isso é uma medida de qual é a qualidade da saúde versus quanto é a quantidade do dinheiro investido. O Chile está em 13º. Se a gente for olhar para a qualidade da educação, em 65 países que são avaliados pelo índice PISA da OECD, o Brasil está 58 por 65, sobre 65, em valor absoluto, não considera a quantidade de dinheiro que é aplicado, ou seja, a qualidade da nossa educação, considerando os 65 maiores países do mundo, é uma catástrofe total. Abreu e Lima. Se a gente olhar o índice global da facilidade de você criar um negócio e da facilidade de você operar e fechar esse negócio, eventualmente, inclusive, a possibilidade de você fechar, o Brasil está em 116 sobre 189 países. Nós somos vizinhos da Jamaica. Né? Na Jamaica, o pessoal passa o dia todinho dançando reggae, fumando um cigarro esquisito, e a gente é vizinho dele nesse índice aqui. O Chile está em 34. E, finalmente, no Índice Global de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, que fala da liberdade dos agentes criarem novos negócios no mercado, isso é a liberdade de criação de novos negócios, o Brasil está em 100º de 161 países, o Chile está em 7º lugar. Então, por qualquer índice que a gente veja, nós não estamos numa situação confortável. A forma que a gente inventou de transformar os dados numa situação confortável no Brasil nos últimos 25, talvez nos últimos 50 anos, é que o Brasil é um dos poucos lugares que professa o credo de contra-argumentos não há dados. Você tem os dados, ao cabo diz, não, mas você tem que ver que isso não tem que ver nada. Os dados são esses aqui. Se a gente não se convencer que os dados são ruins e que eles trabalham contra a gente não vai conseguir mudar o sistema. O que é mudar o sistema? Não é só aquele sistema lá, é o tal contexto, cultura, regras e sistemas no Brasil que claramente nos torna um país ineficiente e ineficaz. O nosso contexto é de ineficiência e de ineficácia. E era isso que a gente devia se convencer, não é? Era isso que a gente devia se convencer. Eu vejo, por exemplo, por causa da forma como a gente opera, o meu centro de informática em Recife tem 100 PhDs em computação. Temos 100 PhDs em computação. Para operar o mesmo número de cursos, com o mesmo número de alunos, uma universidade nos Estados Unidos faz a mesma coisa com 50, com a metade. Por quê? É porque a gente é mais burro? É porque o nosso aluno é mais burro e precisa de mais professores para tanger ele? Não, é porque a gente é ineficaz e ineficiente. E a gente devia estudar isso profundamente. Não é só estudar se a gente está fazendo como a lei manda. É estudar como é que o nosso sistema como um todo, regras, contexto, cultura, e a ação dos agentes de Estado dentro dessas regras, contexto e cultura, gera um sistema tão ineficaz e tão ineficiente quanto o Brasil. O Brasil, sob mais de um aspecto, é o que a gente podia chamar de uma complicação. A gente vai ver daqui a pouco que complicação é diferente de complexidade, né? Complicação, ou uma grande complicação, que é o que a gente podia chamar do Brasil, é um relógio como esse aqui, né? Eu acho que os dentre vocês que são aficionados por relógio de corda já ouviram falar de grandes complicações. Isso aqui é o Breguet número 160, que o Conde von Fersen, que era o amante dela, encomendou ao próprio Breguet para Maria Antonieta, né? Ele encomendou em 1782. Como todo mundo aqui sabe, ela foi guilhotinada em 1793 e ela nunca viu esse relógio. Ele levou 45 anos para ficar pronto. Parece com a lei brasileira, né? Eu vi o doutor Salomão falando aqui, não, essa legislatura já acabou, né? Essa legislatura já acabou desde o Carnaval. Não acontece nada desde o Carnaval. Não aconteceu nada. O Carnaval esse ano foi quase no São João. Aí teve o Carnaval, a Páscoa, o São João, a Copa e a eleição. Pronto, um ano, o país funcionando de forma totalmente ineficaz, totalmente ineficiente, do ponto de vista do legislativo, e a gente aqui tranquilamente, né? A gente está dizendo, não, 2014 está perdido, agora a gente vai para 2015. Nos outros lugares, 2014 não está perdido, não. Eles continuam trabalhando todo dia. E nós aqui, na grande complicação. Qual é o problema das grandes complicações, além da dificuldade e do tempo que você gasta para fazê-las?
e do fato de que, vez por outra, elas são encomendadas pelo amante e não pelo cara que está encarregado mesmo de fazer o negócio. Como é o caso desse daqui, tá certo? Luís XVI não sabia desse negócio. Para vocês terem uma ideia da complicação por trás desse relógio, só foi em janeiro de 2014 que conseguiram decodificar as cartas criptografadas trocadas entre Maria Antonieta e von Fersen. O código resistiu durante de 1800 para cá, basicamente, né, quando as cartas foram descobertas, 215 anos. Então, esse é o tipo da grande complicação. O que acontece com elas depois que a gente bota na rua? Elas enferrujam completamente. E aí a gente começa a escrever gambiarras ao redor. Tá certo? Não, isso não foi feito para funcionar, não. A gente mede o tempo aqui usando essa ampulheta. Aí, realmente, nós temos o que é uma complicação escrita em preto, sobre vermelho, em absolutamente todo canto, dentro daquele contexto do nosso sistema. Como é que eu acho que funciona o sistema brasileiro comparado com o de, talvez, dezenas de outros países que eu já visitei e já estudei de perto? No Brasil, a gente dá muita atenção à forma. A sintaxe fica muito acima do significado e pouco se quer saber sobre o uso prático do que a gente constrói, especialmente dentro do espaço público. Nós temos uma tradição no Brasil, inclusive na empresa privada, que certas horas imita o espaço público, de você ter hierarquia como base de uma burocracia que é caracterizada pela total falta de autonomia, que leva a baixíssimo grau de criatividade e inovação. Mas eu não vou mexer. Todo mundo aqui deve conhecer um fluxograma. Fluxograma é aqueles processos de tomada de decisão que a gente bota umas imagens geométricas planas, né, que a gente tem em informática. Pelo menos uma vez você já viu um negócio assim, alguma coisa aconteceu de errado, né? Aí isso é um processo de tomada de decisão. Aí a pergunta embaixo é: você tem alguma coisa a ver com isso? Aí tem, não, deixa para lá. Você tem alguma coisa a ver com isso? Aí sim. Aí a pergunta seguinte é: dá para esconder? Tá certo? Pô. Então, tudo que não é no Brasil explicitamente autorizado é absoluta, total e completamente proibido. Num livro da década de 80, publicado no Brasil, no começo da década de 90, chamado World Class, Classe Mundial, a Rosabeth Moss Kanter, que é uma professora de business da Harvard Business School, ela cita o caso como um dos casos onde você inverte essa regra, né? Tudo que não é explicitamente proibido é autorizado e incentivado, desde que esteja dentro de um conjunto amplo de regras, de um diretor de uma escola na Califórnia que tinha que construir uma piscina. Não é? Ele tinha recurso para dotar, o recurso é orçamentário, para dotar a escola de uma piscina. Então, pouco tempo depois que ele recebeu esse recurso, um astro de cinema na Califórnia, que morava perto da escola, faleceu e a casa dele tinha uma piscina olímpica. E ele, diretor da escola, entrou num leilão aberto, público, e com o dinheiro que era para construir a piscina, ele comprou a casa. Dotou a escola de uma piscina. Mas não só. Ele pegou e fez uma parceria público-privada, começo da década de 90 nos Estados Unidos, com uma empresa de eventos para transformar a casa do cara, que era muito grande, num centro de eventos, para, com a parte dele, ele pagar a manutenção da piscina. Esse cara no Brasil, ele seria preso em quantos dias? Por nós. Né? Primeiro, ele desviou o dinheiro. Era para construir uma piscina, ele comprou uma casa. É cadeia na hora, não tem para onde correr. Ficha suja, sai no Jornal Nacional. Tá certo? Tudo que não é explicitamente autorizado é completamente, totalmente proibido. Resultado disso, nós temos no Brasil, nesse esquema regulatório, né, de vamos regular tudo, a gente tem legislação antidarwiniana. A cidade de vocês deve ter isso. A minha tem. Eu vou mostrar para vocês uma foto da porta do meu elevador. Não dá para ler aqui, mas está escrito o seguinte: avisa aos usuários. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. Lei Municipal 16.758 de 2002. Tá certo? Esse sistema, ele é impossível de ser compreendido. E essa lei nunca devia ter sido escrita. Você imagine, se o cara é demente o suficiente para entrar no elevador que não está lá, ele fica bem procurando uma coisa para ler na porta do elevador, para ver se tem um aviso que aqui não é um elevador, é um foguete para Marte.
Isso é uma das maiores idiotices da legislação brasileira em todos os tempos. Eu estou acostumado a discutir esse problema porque o problema de legislar parece com o problema de escrever código de computadores. Vez por outra, a gente pega alguns exemplos de código de alguns países e tenta descrever aquele código computacionalmente, né? E um que eu gosto de usar é esse aqui. Quando você mostra um negócio desse aqui para gente de países que funcionam há mais tempo, né, que mudaram a perspectiva de mundo, as pessoas não acreditam que essa lei existe. Em função dessa lei, especificamente, quando essa chapinha foi pregada no meu elevador, o atual deputado Valdemar Borges, que os conselheiros de Pernambuco conhecem muito bem, líder do governo, ele era presidente da Câmara de Vereadores, ele é meu amigo desde antes dele ser político. Aí eu cheguei para o Valdemar e disse: Valdemar, eu tenho uma sugestão. Vamos montar uma comissão na Câmara de Vereadores de sistematização da legislação de Recife, porque não é possível que com 17 mil leis alguém saiba o que é que está valendo. E esse incidente dessa coisa daqui se deu na mesma época que lá no CESA, cesa.org.br, o primeiro instituto de inovação brasileiro sem fins lucrativos, que desde o primeiro ano de funcionamento tem auditoria externa e publica o balanço de todas as suas atividades na web, né? A gente sempre foi todo certinho, tudo baseado em nota fiscal desde o começo. Um dia perto dessa data aqui, logo antes, chegou um fiscal da prefeitura lá e disse: eu vim multar vocês. Aí tinha um menino lá que disse: professor, veio um fiscal multar a gente. Eu disse: por quê? Ele não disse não. Eu disse: chama ele aqui para eu ver. Eu era presidente da instituição na época ainda. Aí o fiscal olhou para mim e disse: não, eu vim multar vocês. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque com a legislação que tem aqui, vocês estão errados em alguma coisa. Então eu vou sentar aqui, alguma hora eu vou multar vocês. É claro que ele queria que a gente pagasse alguma coisa para ele, tá certo? O que ele não desconfiava era que a gente, por causa do papel do CESA na articulação do Porto Digital, a gente tem sempre uma articulação muito boa com o prefeito e vários secretários, participam do processo de ciência e tecnologia. Eu peguei o telefone, tirei na hora e disse: olha, eu quero falar com o chefe de gabinete do prefeito. Tem um fiscal aqui, como é seu nome, fulano de tal, tem um fiscal aqui que veio me multar. Ele não quer nem saber o que é que está errado, ele vai multar a gente. Aí passou o telefone para ele, ele foi embora. De forma mais ampla, né? Como é que se reflete na operação do Brasil? Na América Latina, uma empresa de médio porte gasta 369 horas por ano para pagar impostos. Isso considerando o Brasil dentro da média. No Brasil, é nada menos do que 2.600 horas. Nos países da OECD, incluindo o México, que faz parte, se gasta 175 horas. No Chile, que é a nossa referência, se gasta 291 horas. Ou seja, no Brasil, mesmo que você queira pagar seus impostos, você não consegue. O CESA fez um trabalho para a Unilever, recentemente. O CEO brasileiro da Unilever disse para a gente que o tamanho do mercado da Unilever no Brasil é o mesmo tamanho do mercado da França, que ele usa como exemplo porque é a economia mais burocrática da Europa. Não é? Então, na França, ele tem 50 pessoas dentro da Unilever para pagar todos os impostos. Paga tudo, resolve tudo, fica tudo resolvido. No Brasil, ele tem 150 pessoas e 10 escritórios de advocacia e funciona na base de liminar o tempo todo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa absolutamente errada na forma da gente funcionar. E eu acho que isso devia ser uma preocupação da gente. Porque nós não somos só o Tribunal das Contas, nós somos o Tribunal do Funcionamento do Estado, não é não? Se for só para fazer conta, a gente põe um bocado de software aí, fica soma daqui, junta dali, não sei o que lá, isso vai ser tudo feito. Esse trabalho da auditoria básica é botar o cara para executar online, eu vendo ele executando ali, botar sistema de comparação de preços, que já existem hoje, botar sistema de colimação de resultado, catar a foto da obra, que eu vou botar uma câmera robotizada tirando para ver se ela está sendo feita, e está pronto. Se a gente pensar que o nosso futuro é tratar das contas, o futuro não tem tribunal de contas, na minha opinião. O futuro tem tribunais que cuidam da eficácia e da eficiência do Estado. Tem que resolver, e bem, o problema que tem que ser resolvido, ou o conjunto de problemas que tem que ser resolvido, e tem que resolver eficientemente, rapidamente e gastando o mínimo possível. Porque quem devia fazer proposta para diminuir os impostos que são cobrados da sociedade não era candidato a presidente da República, eram os tribunais de contas. Esse Estado consegue viver com 92% do que vive agora. Corte-se o imposto em 8%.
Daqui a 10 anos, a gente consegue viver com 75% do que já sobrou depois daquele corte. Corte-se de novo. Porque ninguém nunca pensa no Brasil, né? Você diz, vai ter um serviço novo. Quando você vai ter um serviço novo, imediatamente tem uma fúria arrecadatória para prover esse serviço. Como assim? Eu sou míope, não vejo o que você está dizendo nesse cartaz aí, não. Você está dizendo o quê? Que eu tenho 10 minutos, né? Isso eu já sabia, obrigado. Essa história é uma consequência de processos e métodos absolutamente barrocos e convolucionados, né? Como tem uma história lá no meu blog sobre a carteira de motorista e a informatização do caos, né? O Brasil tem cerca de 120 milhões de motoristas, mais ou menos. Tá certo? O Detran de Pernambuco é todo informatizado, é uma beleza. Então, a cada 5 anos, o Detran de Pernambuco me manda um negócio dizendo que daqui a 3 meses sua carteira vai vencer. Eu não cometi nenhuma infração, não tive nenhum acidente grave, não estou com seguro de aposentadoria por invalidez, não tem nada disso. E eu tenho que perder aproximadamente 20 horas, pelas contas que a gente faz, pelo menos no caso de Pernambuco, para trocar minha carteira. Se isso for a média no Brasil, né, você tem 24 milhões de brasileiros trocando de carteira todo ano, vezes 20 horas, dá 500 milhões de horas jogadas fora. Todo ano. Num dos países mais improdutivos do mundo, como mostra a nossa baixíssima evolução no critério de produtividade em serviço nos últimos 60 anos. Enquanto todo mundo estava aumentando a performance, inclusive quem já tinha uma performance muito alta, os Estados Unidos aumentou a performance deles em 70% nos últimos 60 anos, nós ficamos iguaizinhos. Tem alguma coisa errada nisso. Será que esse país tem como jogar fora 500 milhões de horas por ano? Como é que esse negócio funciona na Inglaterra? Eu tenho uma carteira inglesa também, que eu tirei em 1981, eu tinha 26 anos. Então é o seguinte, a carteira inglesa você tira. Se você não tiver nenhuma falta gravíssima, dessas que dão 7 pontos na carteira, ou se o SUS de lá não avisar, e os hospitais privados fazem parte do SUS, né? Tem que comunicar. E aqui no Brasil tem que comunicar também. Esse banco de dados diz, se não comunicar ao Detran que eu tive alguma coisa que me proíbe ou põe em risco a minha capacidade de dirigir, eu não vou ao Detran até os 70 anos de idade. Minha carteira vale, ela não está aqui comigo agora, mas acredite, ela vale até 2025. E a gente sabe fazer isso, mas não, a gente informatiza o caos. Vamos pegar o caos que está aí, vamos botar informática. O caos informatizado ele é muito mais rápido. Né? Vocês conhecem isso. Quer ver? Ó, a lenda do cartão SUS. Por que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas do Estado não se pegaram até hoje com o Ministério da Saúde e com as Secretarias Estaduais de Saúde, ou seja, o Governo Federal e Estadual, dizendo, ó, tem que ter uma identificação única do usuário do sistema de saúde, vale de todo canto. Não tem a do eleitor? Eu tenho uma carteira de eleitor, toda cheia de não sei o que lá, gastou-se uma fortuna. Um dia desse, meu filho sofreu um acidente numa praia, a gente levou mais tempo para conseguir preencher todos os dados que a pessoa queria, que envolvia o exame de sangue da minha bisavó, que morreu em 1942, para atender meu filho, do que para ela botar uma atadura nele. Não é? Isso é incompetência estrutural, isso é ineficácia, isso é ineficiência, isso é patético. Especialmente porque, do lado, para um negócio que a gente faz 2 vezes a cada 4 anos, que é votar, que devia ser só uma vez a cada 4 anos, talvez, a gente é o povo mais identificado do mundo. Isso não é razoável. Que é esse negócio que eu acabei de dizer aqui. Falando nisso, tudo é software, que é aqui que eu vou atender a demanda da moça ali e acabar com a minha conversa, tá certo? Nós estamos vivendo numa era que ou você programa ou você é programado. É simples assim. Tudo ao nosso redor é software. Eu já fui desafiado várias vezes com as pessoas dizendo, não, mas água não é software. É sim. Sabe por quê? Porque a água depende 100% de você ter eletricidade para bombear ela. E mesmo que não tenha nenhuma informatização do sistema de água, se você desligar os softwares dos sistemas de 1, geração, 2, de distribuição em larga escala, de distribuição local de energia elétrica, não tem eletricidade. Se não tem eletricidade, não bombeia a água, não chega na sua casa. E esses sistemas hoje, eles são totalmente informatizados. Para vocês terem uma ideia do que dá para fazer com isso, eu sugiro que vocês visitem esse endereço aqui, ó, ifttt.com. Isso é uma linguagem de programação que tem um comando só, é a coisa mais fácil do mundo de aprender. É o seguinte, se tal condição for verdade, então faça tal coisa.
Certo? Vou dar um exemplo de um programa de computador para vocês agora que eu tenho rodando no IFTTT, que é o seguinte: se a data é 12 de setembro, mande esse e-mail aqui para minha mulher. Dentro do e-mail tem: querida, parabéns pelo seu aniversário, que é a data do aniversário dela. Então já faz, desde que esse serviço começou, que eu nunca perdi uma data de aniversário. E ele manda uma cópia para mim também, né? Ele manda uma cópia para mim. Aí eu também ligo em cima, diz: recebeu o e-mail, né, onde eu estiver no mundo. Fantástico. Tudo é software. O que tem esse negócio de tudo é software? Software é código, né? Software são coisas como if, data, igual a 12, then, e-mail, Kátia. Tá certo? É isso aqui. Código. Como a gente escreve numa lei. Se o agente for tal coisa, não sei o que lá, a gente não pode fazer isso. E são sistemas formais, tá certo? Tem um resultado teórico fantástico de 1932, que é desconhecido completamente fora do setor de computação, que diz que se você for escrever qualquer sistema, você tem que escolher entre o sistema ser consistente, ou seja, 1 é sempre diferente de 0, ou completo, ou seja, eu posso dizer naquele sistema tudo o que eu quero dizer sobre ele. Eu posso ultra especificar o comportamento de tudo, tá certo? Se você escolher completude, eu quero dizer tudo sobre o sistema, ou quanto mais perto eu chegar perto disso, aí o sistema vira inconsistente. 1 vira igual a 0. Em algum lugar eu vou poder provar que 1 é igual a 0. Aí não serve de nada. Por que eu estou insistindo em explicar nesse nível de detalhe aqui? É o seguinte: se a gente escolher qualquer coisa que não for consistência, e para escolher consistência a gente tem que abandonar a descrição de uma parte significativa do mundo ao nosso redor, a gente não vai para lugar nenhum, porque um mundo inconsistente, aí é onde a bagunça funciona, aí é onde o caos dá conta de tudo, né? A gente tem que ser minimalista. Os sistemas que são minimalistas fora daqui não o são por acaso. Eles estudaram durante muito tempo como fazer isso, tá certo? Leis, para acabar a minha conversa, são código, são um sistema, parte do qual pode ser formalizado, mas parte é informal. E está debaixo daquele teorema fundamental, que a gente chama o teorema da incompletude de Gödel, um matemático alemão que fez isso em 1932. Isso gera, na prática, um princípio chamado KISS, que a gente usa em tecnologia, né? Esse princípio chama-se, a tradução disso é Keep it simple, stupid, né? Mantenha as coisas simples, seu idiota, é o que esse princípio quer dizer, né? Esse princípio tem o seguinte, ó: um sistema de regras simples para os indivíduos, ou regras simples para o indivíduo, geram um comportamento sofisticado nos indivíduos e no sistema como um todo. Um sistema de regras complicadas para o indivíduo geram comportamentos burros nos indivíduos e no sistema. Então, a gente não tem alternativa a não ser sair para um sistema, um conjunto de regras, um conjunto de contornos, um conjunto de contextos nacionais para o país funcionar de forma mais eficaz e mais eficiente, a não ser diminuir a quantidade de regras, aumentar a consistência, simplificar essas regras e radicalizar nesse processo constante de mudança do país. Porque se a gente não fizer isso, por exemplo, para nós, aqui eu estou falando só da consequência que o conselheiro Valdeci já tinha mencionado aqui, e muitos outros de vocês vivem isso de muito perto, né? É a demonização dos órgãos de acompanhamento, avaliação e controle, por razões absolutamente óbvias. Vocês têm que fazer cumprir a lei. Dada a lei, eu vou fazer cumprir, eu não quero nem saber. Durante muito tempo, eu vivia, durante muito tempo, até 3 ou 4 alunos meus entrarem como pessoal de tecnologia de informação no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Se o conselheiro Valdeci tivesse passado na minha frente, eu tinha atropelado ele, porque eu achava que ele era o cabo que mais atrapalhava o mundo. E depois eu entendi o negócio, quer dizer, o tribunal não tem outra alternativa a não ser cumprir as regras. As regras é que precisam ser mudadas. E eu acho que os tribunais podiam ser instrumentais, podiam ser fundamentais na mudança dessas regras, que podem ser mudadas. Tem espaço para mudar em todo canto. Como? Um processo de simplificação radical do país, um processo de sistematização radical do que for simplificado depois, para chegar no mínimo absoluto que precisa ser obedecido na prática. E aí sair para garantir que vai ser executado como tinha que ser. Quanto menos regras,
Para quanto menos gente, mais fácil a gente saber quem é que não está cumprindo as regras. Isso já foi feito em outros lugares? Já. O primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, quando assumiu Portugal pela primeira vez em 2006, vocês podem pesquisar isso na web, ele mandou para o parlamento português um conjunto de 333 medidas, chamada 333 medidas para a simplificação da sociedade, da economia e do governo de Portugal. Entre essas medidas, tem medidas absolutamente mágicas, que ele botou, por exemplo, para a polícia de fronteiras. Um português, ao aparecer no saguão da polícia de fronteira, tem que ter passado pelo agente de polícia de fronteira em, no máximo, 1 minuto. Né? No máximo 1 minuto. Isso é uma meta desse programa. Eles bateram a meta. Hoje eles passam em menos de 40 segundos. Quer ver outra meta que está lá nesse negócio? Não, a meta, essa tem um número, né? Essa outra que eu vou falar é abstrata. Tem outra meta que está lá. Diz, qualquer pessoa ou instituição que tocar no agente público para fazer qualquer coisa, todos os certificados, métodos e processos que esse agente público exigir serão responsabilidade dele conseguir. Então não tem aquele negócio, você chega no negócio, o cara diz, precisa do certificado do bombeiro, precisa do IBAMA, não precisa de nada. Se eu vou pedir para você uma autorização para fazer uma reforma na minha casa, e você é quem autoriza, no caso, por exemplo, de Recife, a Diretoria de Controle Urbano, qualquer outro certificado, carimbo, que você quiser, é problema seu. Em 4 anos, isso diminuiu em 30% a exigência de documento no Estado português. De cara. Por quê? Porque o cara que está lá disse simplesmente, não, como é que eu atrapalho esse cara aqui para ele me dar menos trabalho? Eu vou pedir outra coisa para ele. A gente levou em Recife 6 anos para conseguir o habites do meu prédio, porque a gente não conseguia casar os documentos uns com os outros. Sempre que tinha 5, tinha um que não estava valendo. Aí ia atrás daquele de novo. Eu fui lá no cara da DIRCOM, não sei quantas vezes falar nisso, mas ele, aparentemente, ele não consegue ver. Bom, para acabar a nossa conversa, se vocês não assumirem radicalmente o papel de defesa da cidadania, da iniciativa privada, que é quem paga imposto ainda para manter o país funcionando, se vocês não defenderem e radicalmente um país mais simples, um país mais fácil de funcionar, um país mais efetivo, o que significa a combinação de eficácia e eficiência, nosso trabalho terá sido em vão. Daqui a 50 anos, nós estaremos, mantidas as atuais condições de complicação do sistema brasileiro, nós vamos estar no mesmo lugar e a produtividade relativa dos Estados Unidos em relação a gente, em serviços, ao invés de estar 5 vezes maior, vai estar 8 ou 10 vezes maior. Obrigado e bom dia. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a paciência de todos vocês pelo horário, especialmente agradecer ao professor Silvio Meira pela brilhante exposição. É uma que eu chamaria de cutucada digital para o futuro, né? E nós, tribunais de contas, temos sim que refletir sobre isso, nosso papel operacional, do resultado da política pública, menos formalidade, é tudo que nós estamos discutindo e colocado aqui de uma forma sistêmica, trazendo o lado pessoal para o lado do EGOV, né? O E-pessoal para o EGOV também. Então, foi uma cutucada, Silvio, realmente importante, é um momento desafiador para os tribunais de contas. Temos certeza que as palavras que você aqui mencionou e que ficarão publicadas no nosso site, para todos que não puderam estar aqui agora, e depois revisitar essa magnífica palestra, poder assistir, refletir, né? Ali ao dormir, refletir sobre as provocações benfazejas que você fez aqui para os tribunais de contas. Como cidadão e membro dos tribunais de contas, receba nossos parabéns, nosso agradecimento e esse certificado. Obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer. Lamento ter atrasado o almoço de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Por gentileza, peço que permaneçam por 1 minuto apenas,
para que possa ser repassado 3 avisos em nome da organização deste evento. Primeiramente, que nós temos um restaurante montado no primeiro andar para melhor atender as senhoras e aos senhores sem necessidade de deslocamento aqui do centro de eventos. Então, no primeiro andar, sala 7, um restaurante montado para atender a todos. Informar que nós retornaremos às nossas atividades às 14 horas, tá? Com as sessões paralelas em salas específicas sobre as 12 temáticas em debate neste evento. A participação de cada tema será livre, conforme o interesse dos participantes. E, por fim, informar que às 16 horas, aqui mesmo, neste auditório, teremos a capacitação de conselheiros, que traz como tema o controle da gestão previdenciária pública pelos TCs, com o palestrante e o presidente do TCE do Espírito Santo, o conselheiro Domingos Taufner. Muito obrigada pela compreensão e atenção de todos. Retornaremos, então, às 14 horas. Bom almoço.